Revista Novo Tempo está de volta e agora vamos lá para o sul do Brasil falar de um novo projeto chamado Amigos de Fé. A ideia é que cada fiel se una a outra pessoa para juntos se tornarem parceiras espirituais e se fortalecerem mais na comunhão, no relacionamento e também na missão. Uma forma de ajudar o outro na caminhada cristã. A pessoa que não tem esse hábito de orar, de falar com Deus, ela não tem força, nem tem também sabedoria divina para conseguir alcançar os seus planos, né? Então, a oração para mim é a respiração da minha alma. Esta é Hilda Muniz. A oração e o estudo da Bíblia são a base do trabalho que ela desenvolve com Neuza. Há 14 anos, elas estão juntas, dando apoio uma à outra. Tem dias assim, nós temos 12, 13 estudos para dar, e às vezes o tempo é corrido, né? E mais a gente vence, né? Eu oro, né? Ela está estudando no estudo, falando, e eu estou ali orando, em oração, né? Não tem coisa melhor do que isso. Você tem uma amiga de fé que pode se falar assim, eu vou contar com ela e nós estamos nessa caminhada até que Jesus volte. Juntas, as amigas já levaram aproximadamente 120 pessoas ao batismo. Hilda e Neuza são parceiras. Duplas como elas é o que a Igreja Adventista no sul do Brasil espera alcançar ainda mais com um projeto intitulado Amigos de Fé. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, nós vamos discutir, nós vamos entrar em contato, nós vamos orar um pelo outro, pelas necessidades um do outro, nós vamos interceder juntos por pessoas que nós queremos que sejam salvas, nós vamos trabalhar evangelismo da amizade. O principal objetivo é o discipulado. Orar em duplas tem muito mais valor do que orar sozinho. Por quê? Um apoia o outro, um fortalece o outro. 2 é melhor do que 1. Para dar início a esse projeto, os Amigos de Fé participaram de uma vigília no período do projeto mundial dos 10 dias de oração. Uma revista foi entregue às duplas, com seminários curtos, estudados com a intenção de causar reflexão. Sim, a vigília é o start, né? O princípio para a gente poder entender qual é o objetivo que Deus, ou melhor, os propósitos que Deus tem para a nossa vida dentro desse contexto de comunhão, relacionamento e missão. E daí nós assumimos um compromisso, você e eu. Nós vamos nos cuidar uma da outra e não vai terminar ali na vigília. Nós vamos fazer um compromisso realmente entre nós e entre Deus. E isso vai decorrer de um período, sim, até que nós sintamos que realmente esse discipulado se desenvolveu, né? Se isso for durar 7 meses, 9 meses, 1 ano, não tem problema. O que importa é que nessa caminhada houve um crescimento. E eu tenho certeza que ela vai estar ali. Tenho certeza. Então, e o amigo de fé, não somente nessa terra, mas a gente vai caminhar junto nessa terra para chegar lá no céu. E em particular, quando duas pessoas se unem pelo mesmo propósito, eu acho que fica mais, de repente, mais sério, porque, né, ela vai me cobrar, eu vou cobrar ela, e aí a gente vai desenvolvendo e cada vez um ficar mais íntimo, cada vez um se achegar mais, né, assim a gente espera, né? E assim que vai ser. Amém. E agora chegou um momento bem legal aqui no Revista, que é quando ficamos por dentro do tema principal da Revista Adventista. Exatamente. E quem apresenta tudo isso pra gente é o jornalista Márcio Tonetti. Embora a cultura ocidental veja o empoderamento das mulheres como uma conquista recente, novos estudos têm mostrado que elas já exerciam influência em várias áreas nos tempos bíblicos e no início do cristianismo. O assunto foi tema da matéria de capa da Revista Adventista no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Olá a todos, é muito bom a gente voltar ao programa Revista Novo Tempo para discutir o tema que está em questão na edição de março. E eu tenho 2 convidados para conversar aqui hoje comigo, a doutora Christy Chadwick, que é doutora em Arqueologia Bíblica e também em História do Oriente Médio pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e também atua como professora no Seminário Teológico do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Conversa também hoje com a gente o pastor Diogo Cavalcante, que é mestrando em estudos judaicos, com ênfase em Bíblia Hebraica, pela USP, e coordena a editoria de livros denominacionais aqui na CPB. Bom, eu queria começar com a Christy, que é autora da matéria de capa dessa edição. Você aborda, detalha, né, a questão de como a mulher exercia influência e autoridade nos tempos bíblicos. E eu queria começar justamente por esse ponto.
como que a arqueologia, né, mais recentemente, como que essa ciência lançou luz e ajudou até a desconstruir alguns estereótipos que permanecem até hoje a respeito da condição da mulher nos tempos da Bíblia. A arqueologia abre, assim, uma porta, uma janela, uma visão para o passado. A gente muitas vezes lê a Bíblia à luz da nossa própria cultura, limitados pelo nosso próprio conhecimento. A arqueologia ajudou a gente a tirar esse véu e olhar para trás e ver muitas coisas daquela cultura. Então a gente aprende da vida da mulher através de imagens, através de textos antigos, através de cartas escritas por mulheres e a participação, o nome de mulheres em inscrições antigas. E a gente começa a perceber que a vida dela não é como a gente imagina, como a gente reconstrói, mas que tinha muito mais para a vida da mulher, a liberdade dela e o acesso e a autoridade maiores do que a gente pensava. Essa imagem negativa que se tem muitas vezes da mulher nos tempos da Bíblia, ela está carregada ali de conceitos muito posteriores, como você diz, né? Exato, muito posteriores e muitas vezes parte da nossa própria cultura, da nossa bagagem cultural histórica. E quando a gente lê o texto, não é nem dizer que a arqueologia esclareceu ou trouxe alguma coisa que o texto não tinha. Ela corroborou o que o texto já tinha, ela ajuda a gente a ler o texto de uma maneira mais clara e perceber que estava lá desde o começo. A Bíblia sempre carregou a imagem da mulher com liberdade, autoridade, respeito, sabedoria. E nessa época a influência feminina se estendia além do contexto doméstico? Como que era isso? Sim. Primeiro que o contexto doméstico não é tão limitado quanto o contexto doméstico que a gente imagina hoje, a casa. Mas era a fonte econômica, uma unidade autossuficiente economicamente da família, e uma família não só uma unidade, mas uma família estendida. Então, influência econômica dentro de casa a mulher tinha muito, ela carregava mais, na verdade, de 50% do fardo econômico da casa. Muito do que ela produzia era de contribuição econômica, até em alguns casos maior que o do homem. Não era dividido assim, era sobre autossuficiência. No âmbito fora de casa também, ela tem o trabalho fora, ela trabalha nos campos para outras pessoas e não só para a casa dela, como a gente vê em Ruth, ela trabalha para reis, ela faz perfumes, ela tem uma presença nesse mundo também. Ela negocia, você tem mulheres anciãs, você tem mulheres agindo e negociando, rainhas, mulheres de autoridade. Provérbios 31 não representa uma mulher que está o tempo inteiro dentro de casa, mas uma mulher que está na praça negociando. Bom, Pastor Diogo, olhando de uma maneira mais ampla, que valor a teologia bíblica como um todo atribui à mulher? Bem, em primeiro lugar, começando o Antigo Testamento, das primeiras páginas da Bíblia, nós vemos Deus criando o ser humano à sua imagem. E essa imagem é expressa pela figura do homem e da mulher. Não só homem e mulher são imagem de Deus. E a gente pode perceber que Deus ele dá um valor especial à mulher. Ela vem como um complemento para expressar a completude da imagem de Deus. E quando Cristo vem e ele traz o Evangelho, e ali todas as estruturas sociais, né, de negação da mulher, muitas vezes, que aconteciam, elas são colocadas de lado, porque Paulo diz que em Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Então todos são aceitos por Deus e todos têm o mesmo acesso a Deus. Então essa linha de pensamento, de igualdade, de valor da mulher é reforçada no Novo Testamento também. Excelente. A gente sabe que ao longo da história a discriminação, né, gerou uma onda de reações, enfim, feministas, né, e que hoje o feminismo tem se fortalecido, né? Apesar de que, é claro, né, houve conquista de espaço, de direitos, né, mas quais são os excessos que, na visão de vocês, devem ser evitados nessa busca por igualdade entre homens e mulheres, né? Eu acho que o melhor jeito de evitar o excesso é evitar os extremos. O machismo é um extremo, o feminismo começou com o ideal de um mundo igual, mas ele foi levando o mundo para o outro extremo. E se as pessoas tivessem se concentrado no centro, na ideia dos direitos, de lutar, de saber que está todo mundo tendo uma vida justa, de que tem justiça, de que tem igualdade, de que tem respeito mútuo, que as pessoas são tratadas assim, devia ser uma luta de todos. Então não só cada um, as mulheres se levantaram para defender seus direitos.
O ideal seria qualquer pessoa, homem ou mulher, que percebesse que há uma desigualdade social, levantasse, lutasse e tentasse ajeitar isso. É uma luta por um mundo melhor, uma luta para que todos tenham liberdade e tenham acesso aos seus direitos e coisas que eles precisam para viver uma vida boa. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, da doutora Christy, do pastor Diogo. Tem outros pontos, Christy, que você abordou, evidentemente, na matéria, que a gente não tem tempo de explorar aqui, mas fica o convite para você conferir não só a matéria de capa desse mês, mas outros artigos também que exploram temáticas importantes aí para a sua vida, para a vida da sua família. Muito obrigado pela sua atenção e a gente aproveita para, nesta semana em que foi celebrada essa data tão importante, para, enfim, estender a nossa homenagem também a você, mulher. Muito obrigado, um bom fim de semana para todos vocês, a gente se encontra em breve. Até lá. O Revista vai agora para um intervalo. E na volta tem as notícias internacionais e ainda hoje uma entrevista especial com o Quarteto Arautos do Rei. Então não sai daí, Revista volta já.